Queridos e queridas, eu queria falar para você sobre o compromisso que nós temos ao se ter fé. Quando eu e você temos fé, nós temos um compromisso. Quando nós estabelecemos uma aliança, nós temos um compromisso. Sempre quando você empenha a tua palavra, você tem um compromisso. A fé, ela não é só uma palavra. A fé é uma aliança. A fé é um compromisso que você estabelece com a mente, com o palavreado e com o posicionamento. É impossível você dizer que está comprometido a estar em tal horário e não aparecer no horário. Amém? Porque comprometimento ele não é dito por palavras, comprometimento se mostra com gestos. E a fé é a mesma coisa, a fé você declara, você crê, mas a fé ela gera em você uma atitude, ela gera em você um comprometimento. Isso é tão interessante que quando nós vemos lá em Marcos capítulo 9, a Bíblia diz que havia um menino enfermo, endemoniado. Estava uma criança endemoniada, perturbada, se lançava no fogo, enfim, uma vida infernal essa criança tinha. Aí chega o pai da criança e leva para os discípulos de Jesus, para que eles orassem, para que repreendesse aquele demônio e aquela criança se visse livre novamente, pudesse ter uma vida normal, porque ela estava opressa por um espírito maligno, que movia ela à morte. Olha que interessante, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus oraram, mas não puderam tirar o demônio, não conseguiram. Aí nisso Jesus chega, eles vão até Jesus e falam, e o pai fala para Jesus, olha, se pode, será que você consegue, porque os teus discípulos não conseguem, será que você não consegue resolver esse problema, tirar essa perturbação do meu filho? E aí Jesus olha para o pai e fala assim, olha, tudo é possível ao que crê. Sabe o que é interessante? É que o pai chega e fala para os discípulos, resolve aí, e os discípulos não conseguem. Aí esse mesmo pai, ele chega para Jesus e fala, eles não conseguiram, e você consegue? Joga batata quente para Jesus. Jesus olha para o pai e fala, olha, tudo é possível ao que crê. Jesus pega a batata quente e joga de volta para ele. Se você crer, vai acontecer. Se você crer, vai ser possível. Se você tem fé, a coisa vai acontecer. Se há um comprometimento com o que você acredita, a coisa vai acontecer. O interessante é que ao receber aquela informação, o pai na hora, ele fala, me ajuda na pequenez da minha fé, me ajuda a ter fé para que isso aconteça. E Jesus ora e repreende aquele demônio. Gente, fé, a Bíblia diz que fé é como um grão de mostarda. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, ou seja, fé é uma semente. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda. A fé é como um grão de mostarda. Você planta, tem que regar. Por isso que algumas traduções desse mesmo texto, está até em parênteses, está escrito assim, acerta os demônios que só saem com jejum e oração. Em muitos originais não está escrito aquela versão, em tantos outros está escrito. Mas qual que é a fonte? Jejum e oração é a prática de quem tem fé. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se você tiver fé, você move montanha, você diz para aquela montanha, sai dali e vai para lá. Sabe o que é interessante, querido? Pedro, ele decide, pelo um comando de Jesus, andar sobre as águas. Só que quando ele está andando, ele para de olhar para Jesus, olha para as situações e ele afunda. Quando ele afunda, Jesus pega, levanta ele de novo, Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé. O compromisso de crer na palavra de Jesus não é dele, é seu. O compromisso do milagre acontecer não é de Jesus, é teu. Ele vai fazer o impossível, a ele ter acesso a Deus, você fala e Deus te escuta. Agora, para a tua vida mudar, é necessário um compromisso com aquilo que você acredita. Você tem que ter um compromisso. Gente, isso é tão interessante que Paulo diz que nós somos nutridos, ele fala na carta a Timóteo, pela palavra da verdade. O que é nutrido? Significa que o teu espírito, ele se fortalece. A Bíblia diz que quando eu oro em espírito, o meu espírito é edificado, ele se fortalece. Ou seja, existe um passo a mais que eu posso dar na minha vida espiritual. Bem como você treina os músculos e ele cresce. Bem como você treina tantas coisas e você melhora. Assim também você pode treinar o seu espírito para que ele seja edificado em fé. Amém? E esse é o compromisso de quem crê. A Bíblia me conta uma história de uma mulher que em Marcos capítulo 5, versículo 26, afirma que ela gastou tudo que tinha. Meu irmão, vamos pensar aqui comigo.
Digamos que você não tenha mais o dinheiro para um pão. É o caso dessa mulher. Digamos que você tinha uma casa, um carro, eu não sei o que você está lutando para ter. Quem não tem, está lutando para ter. Pelo menos os normais que eu conheço. Os anormais não lutam, mas os normais eu conheço. A maioria aqui segue esse fluxo. Então, ela gastou tudo que tinha porque ela queria uma cura. Ela estava lutando para ser curada. E, pode deixar o texto, Marcos 5, 26. E nisso, ela gastou tudo que tinha para buscar a sua cura. E ela não conseguia. Ou seja, me parece que é alguém que tinha um compromisso com aquilo que ela acredita. Com aquilo que ela acredita. Quando você tem compromisso com aquilo que você acredita, você não mede esforços, amém? Não adianta você falar para mim que acredita e você não gera uma atitude em relação àquilo que você acredita. Então a Bíblia diz que ela padeceu na mão de vários médicos, ela gastou, mas ela acreditava na cura, amém? E ela, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, não se aproveitou, não teve resultado. Antes, pelo contrário, ela ficou pior. Gente, sabe o que é interessante? Quando você tenta todo o seu alcance e você não consegue, e ainda piora a situação daquilo que você tentou melhorar com toda a tua força, você tende a acreditar, a entender comigo que a maioria das pessoas, elas tendem a desistir. Elas tendem a entregar os pontos. Ela se vê desiludida e ela já não quer mais acreditar em nada, porque o que ela fez agora gastou toda a energia dela, ela não quer mais. Mas essa mulher é diferente, ela realmente tinha um compromisso, e independente do que acontecesse, ela acreditava de que poderia existir um dia melhor na vida dela, independentemente de pandemia, independentemente do que o vizinho diga, independentemente se ela tentou de todas as maneiras mais racionais e lógicas possíveis, ela não desistiu. Versículo 27. Aí ela escutou a fama de Jesus, como você escutou e está aqui hoje, não é em vão. Jesus tem uma fama, sabe qual é a fama dele? A fama dele é de fazer o impossível, é de fazer aquilo que você não consegue fazer, ele faz. Aquilo que a tua força e o teu braço não alcança, Jesus tem. Essa é a fama. Talvez você esteja aqui numa situação que você já tentou de diversas formas. Eu vou dizer, Deus tem o coração do rei na mão, ele converge o coração para onde ele quiser. Deus pode fazer aquilo que você com toda a tua força não faz. Deus pode até mexer naquilo que você mexeu e piorou de tal forma, Deus pode meter a mão naquilo e corrigir. A Bíblia diz que quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, Ele arruma, Ele endireita as minhas veredas. E ela disse assim, olha, por entre a multidão, eu vou tocar esse homem. Eu vou tocar. Agora, gente, eu quero que vocês imaginem uma mulher sem recurso, gastou tudo, tudo é tudo, não tinha dinheiro para comer direito, gastou tudo, acreditando, piorou. Ela estava há mais de 12 anos sangrando. Eu tenho mulher em casa, gente. Eu sei o que é uma semana sangrando. Eu sei o que é uma semana sangrando. Eu sei o que é estar naqueles dias. Eu sei como é que já é enfrentar uma mulher nesse nível. Agora você imagina uma mulher há 12 anos sangrando, meu irmão. 12 anos. Sangue de Jesus tem poder. 12 anos passando mal. Não parava de jorrar. E essa mulher já, pior, pobre, pastor Rod. Perdeu tudo, já não tinha condição de comprar um medicamento para aliviar. Já não podia comprar um chá ali que desse uma aliviada. Já não comprava nem o Dramin para ver se dormia mais rápido. Não tinha. E ela, vou caminhar, eu acredito. Eu tenho confiança. Sabe o que é interessante, gente? Que independentemente de qual esteja a sua situação, eu vou dizer que Jesus é a resposta para o milagre da tua situação. Agora, o compromisso é teu. Independente da tua fraqueza, o compromisso é teu. Independente do teu dilema, o compromisso é teu. A responsabilidade de crer e acreditar é tua. Ninguém vai bater na tua porta e falar, meu irmão, eu acredito por você. Não existe. Gente, se você vai para os Estados Unidos hoje, para você comprar alguma coisa em qualquer lugar é dólar. Se você vai para a Europa para comprar qualquer coisa é o euro. Se você está no Brasil e você tem dólar, você não ache que você vai chegar no celeiro ali no mercado e vai pagar em dólar, porque você não vai. Porque há uma linguagem para você poder fazer uma transação. A linguagem espiritual é a fé, tu não faz de outra forma. A linguagem que vai mover os céus ao teu respeito é a fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Se eu não tomar um passo relativo ao que eu creio, eu não tenho fé. Queridos, é como se eu falasse para você, ó, a Bíblia diz que quem semeia com abundância, colhe com abundância. E o cara não semeia, o cara não crê. Não vem falar que você acredita, porque você não acredita. Não, eu acredito que Jesus vai mudar minha vida, mas eu não entrego a minha vida para Jesus. Então você não acredita. Porque você está fazendo justamente o que você crê.
E quanto mais você se entrega aquilo que você crê, mais você tem fé. Sabe o que é interessante? Jesus está lá, a fama dele está aí, ele está andando. Agora, o que você vai fazer para tocar ele? O que é que você vai romper? Essa mulher rompeu com a multidão, fraca, correu, e a Bíblia diz que ela dizia consigo mesmo, se eu apenas o tocar. Querido, talvez você está aqui hoje, eu não sei qual é a tua multidão, eu não sei qual é a tua fraqueza, eu não sei o que os teus pais, muitas vezes, teus amigos pensam, poxa, mas você é muito trouxa, né? Você está numa igreja quarta-feira, 7h30 você é muito trouxa, eu não sei qual é a multidão que está tentando dificultar a tua entrega. Eu não sei qual é a multidão que está te prejudicando, mas eu vou dizer uma coisa, a fama de Jesus é verdadeira. E se você está aqui não é em vão, eu quero dizer que milagre vai acontecer na tua história. Eu quero dizer que o impossível vai começar a acontecer, sabe por quê? Porque você vai começar a ter compromisso com aquilo que você acredita. Não interessa. Sabe o que é importante, gente? É que, de fato, uma multidão está transitando sobre essa fama chamada Jesus, mas poucos querem degustar e tocá-lo, enfrentar toda a dificuldade para encostar e ver o que ele é capaz de fazer. O que eu vim dizer para você hoje prove desse Jesus, experimente o que você nunca experimentou. E você que já o conhece, prove numa escala mais elevada e veja o que é que você nunca viu. Sabe por quê? Os discípulos conheciam Jesus, mas ainda não faziam os milagres que Jesus fez. Só que Jesus Cristo disse, se vocês crerem de verdade em mim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que sempre existe um novo nível. A grande questão é que você mesmo na tua fraqueza tem que começar a enfrentar as multidões, tem que começar a enfrentar os desafios que talvez só você tem, que talvez ninguém precise te entender. Talvez você está na pior fase, como ela disse, eu estou na pior fase, mas eu ainda continuo enfrentando o desafio de me encontrar com Jesus e tocá-lo como ninguém aqui tocou. Encostar nele de uma forma que está todo mundo esbarrando, mas o meu toque, eu vou arrancar poder quando eu encostar nele. Sabe o que eu acho interessante, gente? Em Atos capítulo 9, versículo 14, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, pregando a mensagem do Evangelho, olhou para um aleijado, né? E viu que ele tinha, 14:9 deve ser, 14:9 deve ser, é isso aí, Atos 14:9. Esse homem ouviu falar, olha só, Paulo olhou para o homem que estava escutando ele pregar e disse, eu nos seus olhos, eu estou vendo que você tem fé para ser curado. Sabe o que é interessante? Não é que Paulo está falando que tinha poder para curá-lo, não, ele está falando assim, a tua fé me demonstra que há poder de Deus disponível para conectar na tua realidade e você ser curado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Queria vou dizer uma coisa, você tem que ter compromisso com aquilo que você crê. Sabe o que é interessante? O profeta Elias, lá acho que em 1 Reis 17:1, ele chega para Acabe e fala o seguinte, vocês estão desobedecendo, e até que eu fale de novo, não chove. Meu irmão, quando você tem compromisso com o que você acredita, você fala com autoridade. Sabe o que é interessante? Deus tinha uma missão na vida de Josué. Aí ele olha para Josué e fala, Josué, você vai entrar numa terra que você nunca imaginou, as promessas de Deus vão se concretizar na sua vida, agora eu tenho um conselho para você, seja forte e corajoso. Eu vou fazer, agora tenha compromisso com o que eu estou falando. Se você acreditar no que eu estou falando, tu não vai arregar, tu vai até o fim. Eu vejo, gente, que eu tenho que ter um compromisso com a palavra de Deus. É por isso que eu não desisto. Davi disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Força, querido, não é algo físico, força é algo sobrenatural. E você descobre como você é forte, sabe quando? Quando você tem que usar a tua força. Sabe como é que eu sei quando é forte? Quando eu mando alguém carregar a cadeira. É quando você tem que usar a tua força. Sabe quando é que você descobre a tua fé? É quando tudo está girando ao contrário da lógica, mas você continua firme no teu compromisso com Deus. É ali que a tua fé é provada. É ali que você vê o quanto você vai acessar da parte de Deus, o quanto as coisas vão fluir e acontecer na tua vida. Por isso eu digo, tenha um compromisso de crer. A Bíblia diz que tinha um cego que ele berrava, dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tecnicamente falando, Jesus não era filho de Davi, todo mundo sabia. A Bíblia diz que ele era filho de José, o carpinteiro. Então, tecnicamente, Jesus ali para todo mundo era filho de José, o carpinteiro.
Acontece que aquele cego identificou em Jesus o que a Bíblia, o que Deus dizia que ele era. Filho de Davi, tu és o Cristo. Tem compaixão de mim. Você é o Cristo, você pode curar. Você é o Cristo, você pode libertar. Você é o Cristo, tem milagre. Eu vou dizer uma coisa, querido. Muitos dizem o que é a igreja, mas o que ela é para você? Muitos dizem o que é a sua vida, mas o que a sua vida é para você? Eu vou dizer que conforme você crê, conforme é o teu compromisso com o que você acredita, não com o que o outro acha, é ali que o milagre habita. É ali que está a fonte do sobrenatural na tua vida, conforme você crê. Tenha um compromisso com aquilo que você acredita. Existe uma fonte de milagre dentro de nós. O problema é que Deus está lá, o milagre está lá. Só que a nossa fé não é demonstrada de verdade. A nossa fé ela é como o vento. A nossa fé ela não está pautada naquilo que Deus falou. Em Mateus, capítulo 25, versículo 16, olha que interessante. Mateus 25, 16, olha o que está escrito. Deixa ali esse texto. Esse mesmo cego, quando ele identifica que é Jesus, ele fala, tu és o Cristo. Quando Jesus o chama, sabe o que ele faz? Ele tira a capa e corre até Jesus. Gente, essa capa, quando você lê no contexto romano, você percebe que quando alguém era autorizado a mendigar, porque hoje você sabe, aqui nas ruas de Chapecó, por exemplo, é proibido mendigar. Não dê esmola. É proibido a tal ponto que a guarda municipal tira. Ah, mas coitado, não, o fato não é esse. O fato é que eles querem promover o trabalho, promover outras coisas que não a mera esmola. Dá porque é necessitado. Então, naquela época não era diferente. Então, eles davam para aqueles que tinham uma debilidade aleijado, alguma debilidade física, que não tinha todos os acessos que tinha hoje, davam para ele uma capa que o autorizava a mendigar. Quando ele reconhece que é Cristo Jesus e Jesus o chama, ele larga a capa. Meu irmão, ele estava correndo um sério risco, porque ele não podia ficar mendigando sem aquela capa. Só que ele entende que quando de fato ele tem um encontro com Jesus, ele já larga a capa, porque sabia que o milagre ia acontecer. Sabe o que é isso, gente? Você renuncia sem problema nenhum àquilo que você está segurando, porque você tem um compromisso com o que você acredita. Você tem que começar a ter um compromisso, isso vai gerar uma entrega em você. Isso vai gerar um respaldo em você. Isso tem que gerar uma atitude em você pelo compromisso daquilo que você crê. Olha que interessante. A Bíblia diz que o reino de Deus é como esse Senhor, que entregou talentos. Ele entregou 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para o outro. A Bíblia diz que o que recebera 5 talentos, ele saiu imediatamente. Fala comigo, imediatamente. Pergunta para você. Tem tanta coisa que a gente diz que crê e a gente está postergando tomar uma atitude? Tem tanta coisa que a gente sabe que tem que mudar, que tem que se posicionar, só que a gente sempre diz amanhã. Eu vou dizer uma coisa, querido, quando a mudança ela já é consciente, ela tem que ser feita agora. Vou te dar um exemplo. Quando o reino de Faraó estava lotado de rãs, cheio de rãs, Faraó manda chamar Moisés e fala, Moisés, tira essas rãs daqui. E aí Moisés falou assim, beleza, eu vou tirar, você vai deixar meu povo embora? Sim, vou deixar meu povo embora. Moisés faz a pergunta para Faraó, Faraó, quando é que você quer que eu mande embora essas rãs daqui? Imagina, gente, o reinado cheio de praga, para mim é uma resposta óbvia, né? Sabe o que Faraó pesquisa? Sabe o que Faraó fala para Moisés? Fala, tira amanhã. Então, mas como assim? Você está me chamando aqui para eu eliminar as rãs, para eu repreender as rãs e elas irem embora. Você não quer que eu tire agora? Não, eu quero que você tire amanhã. Sabe por quê? Porque nada que está escrito na Bíblia é em vão, gente. Faraó representava Satanás. Toda mudança que você sabe que precisa ser agora e você deixa para amanhã não vem de Deus. Tem que ser agora. Esses 2, ele recebeu, o que recebeu 5 talentos, ele saiu na hora. Imediatamente eu recebi de Deus, eu sei o que Deus me entregou, eu sei o que eu acredito, eu tenho fé, eu não espero mais nem um minuto, eu vou agora. É nesse momento que eu me posiciono imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Versículo 17. O que recebeu 2, do mesmo modo, ele saiu imediatamente. Modo, como é que ele saiu? Modo, imediatamente, do mesmo modo.
Ele saiu. Agora vamos ver o versículo 18. Versículo 18. Mas o que receberam saindo, abriu uma cova. Ele também saiu, só que ele abriu uma cova. E enterrou. Gente, sabe qual que é o respaldo do milagre de Deus na sua vida? É o que você faz quando você recebe uma palavra de Deus. É o posicionamento que você toma quando o Espírito Santo ministra algo na tua vida. É a mudança que você gera. É quando Jesus chega ao jovem rico e fala, entrega tudo. Eu não posso entregar. É quando mesmo Jesus, ele tem um momento com Zaqueu, e no final da janta, Zaqueu fala, eu vou entregar minha vida para você. O que eu tenho eu vou restituir, o que eu tenho aqui eu vou doar. É porque eu entendi quem é que entrou agora na minha vida. Toda vez que eu tenho um encontro com Deus, eu balizo o meu encontro com Deus pela minha entrega, pelo compromisso daquilo que eu de fato acredito. Querido, se você acredita em alguma coisa, eu vou dizer, o teu discurso não precisa me falar nada, eu tenho que olhar para a tua vida e ver que tu acredita. Eu tenho que olhar para o que você faz e ver o que acredita. Querido, porque se nós queremos alcançar algo de Deus, a Bíblia diz, olha, aquele que pede duvidando, não pense que vai alcançar alguma coisa de Deus. Tiago está falando. Você está pedindo e está duvidando, não vai alcançar. Ponto, acabou. Não vai alcançar. Agora, se eu creio, querido, eu começo desde já a me posicionar na palavra que eu recebi. Nas pequenas atitudes, seja com 2 ou 5 talentos. Olha o versículo 24. Desse mesmo texto. O que recebeu chegando por fim, o que receberão um talento, disse, Senhor, eu soube que você é um homem severo, que colhe, que ceifa onde você não planta, onde você não semeia, e que ajunta onde você não espalha. Versículo 25. Receoso, com medo, eu escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu, eu escondi, tó para você. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que eu colho onde não planto? Você sabe que eu ajunto onde eu não espalho? Versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, ou, para quando eu voltar, eu receber algum juro do que era meu. Versículo 28. Tirai, pois, o talento desse que enterrou e dá para o que tem mais. Versículo próximo. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe por que as pessoas têm? Porque tem um compromisso com o que tem. Porque quando você vê que alguém para de ter compromisso pelo pouco que tem, essa pessoa daqui a pouco não tem mais nada. Eu vejo as pessoas que daqui a pouco prosperaram, daqui a pouco o cara pede o censo e começa a desvalorizar o dinheiro que tem, daqui a pouco não tem mais nada. Sabe por quê? Porque para de ter um compromisso com o que tem. Tem aquele cara que casa e daqui a pouco perde o compromisso com quem casou, já não dá tanta bola, perdeu o compromisso, daqui a pouco perde tudo. Quando você mantém firme aquilo que você disse que acredita, você permanece e você cresce naquilo. Mas sabe o que é interessante? Que o único que tinha desculpa é o cara que enterrou. Nenhum dos outros que trabalhavam com a mesma pessoa, que serviam o mesmo Deus, que estavam no meio da multidão, nenhum tinha um argumento para falar do porquê não tomou uma atitude. Agora, quem não tomou atitude sempre tem um argumento. Quem não quebra o vaso aos pés de Jesus, sempre tem um discurso. Quem não vive por fé, sempre tem um discurso. Sabe por quê? Porque o que nós vivemos por fé é loucura para quem não entende. Mas eu vou dizer uma coisa, se você decidir entender hoje uma entrega a Jesus, eu vou dizer que vai ser poder de Deus para a tua história. Vou dizer que tua vida muda. Então, no nome de Jesus, gente, para de se balizar pelo redor. Para de usar como parâmetro os outros. O próprio Senhor diz que veio e entregou algo a você e você sabe. O próprio Senhor falou com você e você sabe. O próprio Deus disse algo a teu respeito e você sabe. Então, em nome de Jesus, você não precisa de mais nenhuma voz perturbando a tua cabeça. Que possamos ter compromisso com aquilo que cremos, porque eu vou dizer, as palavras de Deus não voltam vazias. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Eu vou dizer, se Ele entregou algo na tua mão, meu irmão, você está numa quarta-feira aqui, meu irmão. Você fez um compromisso com Deus. Você acha que Deus vai zombar do teu compromisso? Se Ele sabe que é um compromisso com Ele. Você dá um passo na fé. Aí você verifica a intenção, você vê que foi para glorificar o nome do Senhor. Você acha que Deus vai te deixar voltar de mão vazia? Você acha que Deus não vai ter compromisso?
Meu irmão, se nós temos essa sensibilidade de receber uma honra, receber um amor e retribuir, quanto mais Deus, quanto mais o Senhor. Eu vim dar uma palavra para você, querido. Eu não sei o que precisa mudar, eu não sei o que precisa virar, mas eu vou dizer uma coisa: a fama de Jesus é verdadeira. Agora, toque-o com fé. Porque tem muita gente ouvindo falar: e Jesus? Não, Jesus está... eu e Deus, tal. Para tudo tem protocolo, para tudo. Eu vou para a igreja, eu venho de máscara. Eu vou tocar aqui as músicas, eu tenho as notas certas. Eu não posso chegar aqui e tocar qualquer nota. Eu vou numa repartição pública, está dizendo quantas pessoas tem que entrar. Eu vou em qualquer lugar, numa empresa, tem o estatuto da empresa, tem as regras da empresa. Aí eu vou relacionar com Deus, eu acho que não tem regra nenhuma. Eu acho que é tudo relativo. Hoje a gente vive num mundo que o verde pode ser verde ou pode ser amarelo. Que o sim é para uns e o não é para outros. Que o mesmo assunto pode ser que seja ou pode ser que não seja. Agora eu vou dizer uma coisa: Deus tem a palavra dele. Quando você se compromete com ela, meu irmão, eu quero dizer, pode esperar que a tua vida vai mudar. Agora, pastor, não sei. Eu vou dizer uma coisa: prova para você ver o que é que vai acontecer quando você se comprometer por fé. Eu te desafio. No nome de Jesus eu te desafio. Sabe, gente, eu quero dizer uma coisa para você. Vou encerrar com esse texto. Efésios capítulo 5, versículo 14. Abre aí. Efésios 5, 14. Olha o que diz. Presta atenção no telão comigo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te... Quantos creem que Cristo vai iluminar? Amém? O que ele está falando? Você crê que eu te ilumino? Então desperta. Você quer que eu vou te iluminar? Então levanta. Sabe por quê, gente? Eu nunca vi Deus chamar quem não crê, porque crer é o único caminho de contato com Ele. Quando Ele chama Gideão, Ele vê Gideão lá no lagar. Sabe por que é lagar? Porque lagar fica no andar de baixo. E malhando o trigo vira pó. Quando o trigo sobe o pó, ele aparece. Por isso que Gideão estava num lugar embaixo malhando o trigo, para ninguém ver. Porque se visse, os inimigos iam matá-lo. Eu vou dizer, Deus nunca chama alguém que não está crendo. Porque a maneira com que eu me conecto com Ele é quando eu assumo um compromisso com aquilo que eu creio. Eu não sei o que você crê que pode mudar, mas hoje o Espírito Santo manda te dizer, assuma um compromisso com isso. Talvez o médico falou para aquela mulher, não sai de casa, fica deitada, fica sossegada. Não vai não, você está muito fraca. Talvez os amigos, não, fica aí em casa. Acima da dor dela, ela tinha um compromisso que se ela apenas tocasse, ela seria curada. Eu não sei qual é o compromisso que você tem com a tua mudança, mas no nome de Cristo Jesus, eu te incentivo a dar a vida, por isso que você vai ver tua vida mudar.